O tema que eu quero trazer hoje, o tema que eu queria trazer é até um pouco inusitado. O tema é Jesus, o Deus da pá virada. Não falo da pá virada de bagunceiro, da pá virada tipo Theo, meu filho. Eu falo da pá virada tipo irritadiço, irritado. Hoje a gente vai perguntar, hoje a pergunta é: o que tira Jesus do sério? O que tirou Jesus do sério a ponto dele falar uns negócios difíceis de entender? Queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 6. E a gente vai correr o texto de João capítulo 6. Eu vou narrar a história, vou ler algumas coisas, vou narrar e vou ler outras coisas. E eu queria muito que você perguntasse, a todo momento que você entrasse nessa história e tentasse identificar o que está tirando Jesus do sério a ponto dele tomar algumas atitudes. Puxa vida, eu vou falar um negócio para vocês. Jesus fez de tudo aqui para acabar com a igreja. Vamos dizer assim. Vocês vão ver, o povo deixou ele. Olha o que aconteceu em João capítulo 6, versículo 66. A gente vai começar, mas aqui é o final da história. João 6, 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. O que Jesus fez para que esse povo abandonasse o discipulado? O que Jesus fez para que esse povo desistisse de caminhar com ele, a despeito de tudo? A despeito de tudo que eles já tinham visto, que eles tinham visto muita coisa. E a pergunta é: o que esse povo fez, o que Jesus fez, mas por que esse povo fez para que Jesus fizesse isso tudo que ele fez? O que esse povo fez que deixou Jesus, vamos dizer assim, sinônimo de, na pá virada, virado no giraia? Vocês conhecem aí? Virado no giraia? Então, obrigado. O que fez Jesus ficar virado no giraia? A gente vai tentar entender agora com essa história que começa lá no versículo 1. A história aqui é o seguinte: Jesus ele parte para outra margem do mar da Galileia. Jesus estava provavelmente em Cafarnaum, que era a base missionária dele, onde Pedro morava. A sogra de Pedro foi curada lá. Jesus estava em Cafarnaum e a Bíblia diz que uma grande multidão o seguia. E isso acontecia por causa dos sinais que ele fazia. E eu friso isso. O texto vai colocar isso claramente. A noite ia chegando e no versículo 5, Jesus pergunta para Filipe: onde nós vamos comprar pão para todo mundo? O pessoal precisa comer. Filipe falou: olha só, a gente não tem dinheiro para esse povo não, a gente não tem dinheiro para comprar pão para essa multidão, não tem como. E André vem com uma ideia. André diz: olha, tem 5 pães e 2 peixes de um menino aqui. Jesus falou: é suficiente. O que Jesus faz aqui é muito interessante. Ele pega um monte de cesto e eles começam a picotar aquele pão, aqueles pães, aqueles peixes e alimentam uma multidão. Diz o texto que ainda sobrou comida, sobraram 12 cestos. E isso é significativo. 12 cestos são 12 as 12 tribos de Israel que estavam sendo simbolizadas ali. Vocês vão perceber no momento em que a gente começa a discorrer em cima do capítulo 6, vocês vão perceber que há sempre um paralelo do autor e a necessidade de Jesus, a intenção de Jesus de alinhar o judaísmo, a cultura judaica e apontar essa cultura para mostrar que ele era o Cristo, ele era o Messias. A começar pela relação que Jesus tinha com Moisés. Vocês vão perceber que a todo momento a tradição de libertação manifesta em Moisés é pensada por Cristo e trazido ele a essa realidade. Jesus, o libertador, Jesus, o Messias, Jesus, o profeta. Vocês vão entender isso claramente à medida que o texto vai se desenrolando. Bom, aconteceu aquele grande milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes, e depois que passou aquele dia, o povo disse para ele, nesse sinal miraculoso, no versículo 14, disse assim: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, atenção, olha o que o povo disse a partir daqui: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sem dúvida,
Esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Isso aqui já começou a tirar Jesus do sério, eu vou explicar por quê daqui a pouco. Quando o povo mostrou que queria proclamá-lo rei, o que Jesus fez? Jesus se retira e vai orar, e os discípulos pegam o barco. Jesus fala para os discípulos: voltem para a nossa base, voltem para Nazaré. Os discípulos pegam o barco e atravessam de novo o mar da Galileia, que não é um mar, é um rio, né? A gente sabe muito bem, o lago de Genezaré. E os discípulos atravessam e à noite acontece algo. Uma tempestade muito forte assola aquele barco, eles estão prestes a sucumbir, a morrer, e daqui a pouco eles vêm vindo de longe, e alguém grita: é um fantasma. Jesus fala: não sou eu. Para eu e você falarmos sou eu é uma questão óbvia. Para Jesus e os discípulos aquilo sofria, tinha uma outra conotação. Voltamos à relação com Moisés. Moisés estava na sarça, tinha ido cuidar das ovelhas, a sarça se acendeu, a gente lembra dessa história, e a sarça falou para Moisés, que era Deus falando com Moisés, disse assim: olha, você vai no Egito e você vai libertar o povo, o meu povo que está cativo no Egito. Eu vou em nome de quem? Quem que vai me mandar? Como que eu posso ir? E Deus falou: diga a eles que o eu sou te enviou. Preste atenção, quando Jesus fala eu sou eu, mais uma vez Jesus faz alusão dizendo: aquele libertador que foi prometido, que Israel esperava, agora se manifesta em mim, sou eu. Jesus entrou no navio, depois que entrou no barco, Jesus entrou no barco, naquele barco que estava sofrendo com aquela tempestade, e a gente sabe, ele veio andando sobre as águas. Daí depois disso Jesus chegou e falou, acalmou a tempestade, e depois que a tempestade acalmou, o que aconteceu a partir dali? Eles voltaram para outra margem do rio. A multidão viu que os discípulos tinham se movido para o outro lado e perceberam que Jesus não estava. O que a multidão fez? A multidão percebe que Jesus não estava lá e foi para o outro lado do rio, e eles vão atrás de Jesus. É isso que diz lá no versículo 27. No versículo 28, Jesus fala algo importante, eu friso isso para vocês. Olha o que Jesus fala: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E ele continua no versículo 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aqui a pá começa a virar. Aqui Jesus começa a ter um discurso mais azedo. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: vocês vieram atrás de mim, não porque vocês entenderam um sinal, mas porque vocês ficaram de barriga cheia do outro lado. Vocês querem é mais pão, é mais satisfação, vocês não entenderam o sinal. Vocês não entenderam para que serve a multiplicação, vocês não entenderam para que servem as curas, vocês não entenderam. O sinal, o milagre, não é um fim em si mesmo, é apenas um sinal, aponta para algum lugar. E o que é um sinal miraculoso? O sinal miraculoso é um selo de autenticação, de que Deus estava com ele. Mais uma vez nós voltamos para o episódio de Moisés na sarça ardente. Aqui é sempre esse relato, esse paralelo, aonde que a gente entendeu que o sinal era um selo de autenticação. Com Moisés, Senhor, eles não vão acreditar quem está indo mandar você, em nome de quem eu estou indo, diga que é o nome do eu sou. Olha lá, episódio do mar revolto, sou eu. Depois, Senhor, e agora, como é que eu vou fazer? Eu chego na frente de Faraó e o que eu faço? Ele falou, o que você tem na mão? Joga essa vara. Daí jogou o cajado, quando jogou o cajado se transformou em serpente, em cobra. E daí Moisés foi lá, Moisés deve ter falado, pô, bacana isso aí, Deus.
Legal. Pegou de novo o cajado. Quando pegou, se transformou em cajado. Bota a sua mão dentro da roupa. Tem lepra. Tira ela. Daqui a pouco bota de novo. Sem lepra. São esses os sinais. Percebam. Para que serve o sinal? Ele já mostrou daí. O próprio Deus falou: quando você estiver na frente do faraó, esses sinais autenticam que você vem da parte de Deus. Os sinais são uma autenticação. E da mesma forma, os sinais de Jesus são um símbolo de autenticação de que ele era o enviado de Deus. Ponto final. Mas, gente, sinal é sinal. Jesus está falando assim para eles: vocês estão presos no sinal e não estão entendendo o que o sinal quer dizer. O sinal aponta para mim, mas vocês preferem ficar olhando para o dedo. Onde é que está? Vamos supor, onde é que está o Luiz César, o meu irmão que está aqui na frente? Olha, ele está ali. Aí o que a gente fala? A gente olha pro Luiz César. Só que Jesus está falando aqui é o seguinte: vocês olharam pro dedo, acharam legal, ao invés de olhar pro Luiz César. Quanta gente olha e faz do sinal um Deus, e faz do caminho que ele aponta simplesmente um meio para chegar lá. A gente transforma o dedo em Deus. É sobre isso que o texto está falando aqui. E aí eles perguntam no versículo 28, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Aí Jesus diz que vocês acreditem no que eu estou falando. Vocês precisam acreditar. Vocês parecem que não entendem, que vocês creiam naquele que Deus enviou. Ou seja, eu sou o Messias, eu sou o final da onde o dedo está apontando. E aí os caras continuaram se dando de desentendido. Dá para tirar qualquer um do sério, não dá? Olha a pergunta deles. Continuando aí, olha, que sinal miraculoso você vai fazer para a gente acreditar no Senhor? Daí eles voltam em Moisés. Olha o que eles falam sobre Moisés. Porque Moisés, esse sim fez sinal. Sabe por quê? Porque Moisés fez descer maná. Ou seja, fez descer comida do céu. Ou seja, a gente quer a barriga cheia. Moisés que foi o cara. Aí Jesus no versículo 32 fala assim: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes desceu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes está dando o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ele falava sobre si. E eles perguntaram: cadê esse pão? Nós queremos esse pão, nós queremos aquilo que Deus pode dar para encher minha barriga, cadê? E Jesus respondeu: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Ou seja, Jesus aqui começa inclusive a entrar em conflito com a tradição mosaica. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas sabe o que aconteceu? Aquele maná só serviu até ter fome de novo. Uma hora eles iam morrer. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Versículo 50, todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Quem comer desse pão, viverá para sempre. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, Jesus está falando aqui: os pais de vocês comeram o pão no deserto, mas morreram. O pão que vocês estão procurando é um pão que não vai fazer muito efeito, só vai durar até a página B do livro. Agora, quem come do pão que eu sou, tem a vida eterna. Vou trazer da morte para a vida, vou ressuscitar. E vocês só querem um pão que só leva vocês até o túmulo. Mas eu estou falando de um pão que leva vocês para além do túmulo. É isso que eu estou falando. E aí continua o texto no versículo 53 dizendo assim: Jesus lhes disse, aqui que o negócio começou a azedar, ó.
Não, já está no meio do azedo aqui, já azedou um pouquinho antes. Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí no versículo 66, depois que Jesus falou isso, diz assim, a gente acabou de ler no início: dessa hora em diante, muitos que tinham crido nele, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Mas pudera, talvez eu e você faríamos o mesmo. Que papo é esse de comer carne e beber sangue? Agora nós vamos comer gente. É isso que o texto está falando aqui. Comer carne aí não dá, mas Jesus estava da pá virada mesmo. Você vê que o processo do discipulado de Jesus foi um processo de confronto total. Ah, eu sou quem? Eu sou o Messias. O povo falou, tá bom. Ah, eu sou o Messias, mas eu sou o Messias que veio salvar todo mundo. Tá bom, todo mundo, mas o samaritano também, e o romano também, mas o romano também. Mas eu sou o Messias que, olha só, veio salvar todo mundo, e além de salvar todo mundo, você vai comer minha carne e beber meu sangue. Aí não dá. Foi exatamente isso que Jesus está fazendo. Chega no momento que é insustentável. Sabe, Jesus estava meio na pá virada mesmo. Para Israel essa ideia de comer carne e sangue era abominável, era inadmissível, asquerosa. O que eles não entenderam é que aquilo era um simbolismo de Jesus, de que os sinais que ele fazia só serviam para enfatizar que ele era o Messias, o Filho de Deus. Por isso não se podia ficar de olho no dedo, no sinal, de olho no sinal em última instância, e descartar o que ele apontava, o Cristo, o Messias. Mas muitos dos seus discípulos não entenderam. Viram no sinal de Deus um Deus, e não um dedo que apontava para o Messias. Aí os seus discípulos falaram para ele, mas mestre, acho que você está pegando muito pesado, mestre. A igreja está ficando vazia, o povo está indo embora, o povo está indo para outro lugar. Aí Jesus vira para os discípulos mais perto. Você pensa o quê? Jesus vira para os discípulos mais perto e diz assim, e vocês também não querem ir embora? Nossa, Jesus estava meio virado no girar, estava ou não estava? E vocês também não querem ir embora? E aqui eu abro um grande parênteses. Não é o tema central do que vou pregar, mas eu quero aqui abrir o primeiro ponto de aplicação, um grande parênteses. Jesus, quando fala para a igreja que ele pastoreava, para os líderes mais perto, dizendo assim, e aí, vocês não querem ir embora não? Jesus nos ensina algo muito importante, que só existe verdadeiro evangelho se houver liberdade. Cuidado com a religiosidade, com a religião que te prende. Cuidado. Eu já tenho falado isso aqui há um tempo. A falsa religião te prende pelo medo, ou te prende pela ganância. É o medo de não ter nada de Deus, ou a ganância de usar Deus como meio para chegar no dedo. Cuidado com isso. Cuidado com o evangelho que olha para você e fala assim, cuidado, eu sou autoridade sobre a tua vida. Cuidado. Quem é autoridade sobre a sua vida é o Senhor Jesus. Você entende isso? Ah, pastor, vem orar aqui porque a tua oração é mais poderosa. Não existe oração mais poderosa de pastor, de líder religioso. Cuidado com o evangelho que te prende. O amor prescinde de liberdade. O que eu quero dizer com isso? Só existe amor se houver relação de amor em liberdade. Eu não tenho como amar alguém que é obrigado a me amar. Para que haja amor, tanto uma parte da relação quanto outra parte da relação tem que escolher amar. E em Jesus isso se faz mais claro. Se quiser, o pessoal da técnica, pode tirar meu reverb que está com um pouquinho aqui, por favor.
Em Jesus isso faz mais claro, quando eu falo sobre uma relação de amor que existe, e a relação de amor prescinde de liberdade, eu estou falando inclusive que o mal, o medo, vamos dizer assim, o inferno é o lugar inclusive que traz como desdobramento o amor. Deixa eu explicar isso aí. Se eu digo sim para o Senhor, eu tenho que ter possibilidade de dizer não. Se eu me abro à realidade do Evangelho, eu tenho possibilidade de dizer que eu não quero o Evangelho. Porque se Deus nos criasse para que a gente o amasse como uma ditadura, não seria amor. Seria uma realidade só de uma mão de uma via. Então, quando existe liberdade, o livre-arbítrio surgiu inclusive como consequência de um Deus de amor. E com o livre-arbítrio você pode escolher o mal ou você pode escolher o bem. E com o livre-arbítrio, inclusive, não dá para entender se existe uma realidade de céu, e a gente acredita nisso, tem que existir uma realidade de inferno. Por que tem que existir uma realidade de inferno? Porque o inferno só existe, o inferno é esse lugar onde Deus não está. E ele existe para o lugar de alguém que, por causa do amor, que prescinde o direito de escolha. Tá ruim, né? Vocês estão entendendo? Por causa do amor, que prescinde o direito de escolha, a gente pode se escolher abrir-se à realidade de amor ou fechar-se a ela. Então o céu é o lugar onde as pessoas dizem eu não quero. E o céu é o lugar onde as pessoas dizem eu quero. Vocês entendem que o próprio Cristo e o próprio livre-arbítrio da realidade humana é uma consequência do quanto Deus nos ama. Quem ama gera liberdade. Quem ama, dá liberdade. Por isso, deixa eu falar um negócio para você. Talvez você esteja aqui preso a uma liderança religiosa. Talvez você esteja aqui preso a uma religião. Talvez você esteja aqui preso ao seu discipulado. Talvez você esteja aqui preso a alguém que fala, eu sou teu pai espiritual. Eu sou o seu líder na fé. Sabe qual é o nome disso? Isso é abuso religioso. Fuja disso. Fuja disso. O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 1 já fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Cuidado com líderes mal intencionados. Cuidado com discipulados coercitivos. Cuidado com pastores que se colocam acima do bem e do mal. Meu querido, isso é o apóstolo Jesus falando para ele, vós sois sacerdócio santo. Não é sobre uma pessoa, é sobre uma igreja. Lógico que nós estamos num limiar muito pequeno, que o objetivo aqui não é discorrer teologicamente sobre isso. Eu queria até direcionar um livro para você chamado Graça Transformadora, do Luciano Subirá. Que ele fala dos dois perigos de trabalharmos essa liberdade, que a gente chama de graça no Evangelho, é a libertinagem, que por causa disso a gente, tudo em nome do amor, se a gente não sabe amar, como é que a gente pode dizer que existe amor? Então, quais são os limites do amor? A libertinagem é um problema, e inclusive a lei, o legalismo em nome de Deus prende as pessoas, nós precisamos de um caminho mais ponderado. Jesus chegou para aquele povo e para os seus líderes e falou assim, olha, e vocês não querem ir? Sabe por quê? Porque Jesus não negociava a sua mensagem e os seus princípios. Jesus inclusive deixava ir. Que coisa linda! Se tem uma coisa que deixa Jesus da pá virada, é o fato de usarem o Evangelho como prisão e dominação. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Saia dessa prisão no nome de Jesus. Fechei o parênteses. Vamos voltar para o tema aqui. Jesus, ele vira para os seus discípulos e diz, e vocês? Também não querem ir embora? Aí Pedro vem com uma mensagem, gente, uma sacada muito top. A gente pensa assim, Jesus vai melhorar, vocês vão perceber que não. Jesus continua azedo. E vocês também querem ir embora? Então Pedro vira para eles, para Jesus e diz, versículo 68, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Que coisa linda. A grande analogia que Jesus está trabalhando aqui é que quem faz do sinal, do dedo apontado, um Deus, quem investe em profetas que só produzem manais, voltarão a ter fome.
O que Jesus está dizendo aqui é: vocês não querem comer Deus, vocês querem comer pão. Por quê? Porque vocês se preocupam apenas com as coisas que só vão até o túmulo. Isso deixou Jesus virado no giraia. Vocês só se preocupam com as coisas que vão até o túmulo. Jesus está dizendo: pessoal, esse pão que eu multipliquei ontem só leva vocês até o túmulo. Agora, tem uma outra vida que está para além do túmulo, está para além dessa coisa que a gente consegue pegar, está para além dessa coisa que a gente consegue tocar, que a traça e a ferrugem corroem. É isso que eu tenho para vocês. E aí Pedro responde no versículo 69, mestre, nós sabemos disso. Nós sabemos que Tu és o Santo de Israel. Nós sabemos disso. Nós sabemos, Senhor, que Você é mais que um doador de pão, de coisas que vão até o túmulo. O Senhor é o doador de vida. Tu és o Santo de Israel. E aí Jesus poderia dizer: amém, Pedro. Você deu 2 bolas dentro, é ou não é? Primeiro, ele falou assim: olha, você, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida, é Senhor. Depois ele falou: Tu és o Santo de Israel, é ou não é? Seria para comemorar. Jesus poderia falar assim: amém, Pedro, mas sabe o que ele diz? É isso mesmo, Pedro, mas tem um negócio para falar para vocês: um de vocês vai me trair. Pô, Jesus não alivia nem um pouquinho, cara. É confronto atrás de confronto. Pedro tinha acabado de falar e entendeu. Jesus veio para trazer no discipulado o fato de que Jesus era Deus. Quando Pedro chegou a essa conclusão, Jesus não deu muita ideia. Vou falar: vocês estão falando que eu sou santo? Tá bom, mas um de vocês vai me trair. Puxa vida! E o que tem a ver? Presta atenção comigo. Pedro acabou de falar uma coisa maravilhosa: você é o Santo de Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: mas um de vocês vai me trair. Mas como assim? Parece que o assunto ficou meio desconexo. A gente sabe muito bem que Jesus falava sobre a traição de Judas. Um de vocês vai me trair. Era Judas que já ia traí-lo daqui a pouco. Mas o que tem a ver isso no contexto da conversa? O que tem a ver, gente, é que antes de Pedro, apenas uma pessoa tinha dito que Jesus era o Santo de Deus. Vocês sabem quem foi? Um demônio. Jesus chegava em Cafarnaum, estava na sinagoga. Jesus foi à sinagoga e chegando lá tinha um demônio. Uma pessoa que estava endemoniada, uma pessoa possuída por demônios. E quando Jesus chega, o demônio fala para Jesus: o que você veio fazer aqui, ó Santo de Israel, ó Santo de Deus? Ele falou: o que você veio fazer aqui, ó Santo de Deus? O que você veio fazer aqui? Você veio nos incomodar? Nós sabemos quem você é. E da mesma forma, Pedro diz assim: nós não vamos para lugar nenhum, porque você é o Santo de Deus. Aí Jesus responde assim: Pedro, eu sei muito bem, mas nem todo mundo pronuncia você é um Santo de Deus do jeito que você está pronunciando. Nem todo mundo pronuncia você é um Santo de Deus do jeito que você está fazendo. Existe o jeito Pedro de dizer você é um Santo de Deus, e existe o jeito demônio de dizer você é um Santo de Deus. Existe o jeito Judas de dizer que você é um Santo de Deus. Existe o jeito Pedro de dizer você é o Santo de Deus, que é caindo de joelhos e o adorando. E existe o jeito demônio, o jeito Judas de dizer você é um Santo de Deus, que é: você me incomoda, você atrapalha o meu plano, você interfere no meu caminho, você sabota a minha vontade, você invadiu o meu espaço, você veio fazer as coisas do teu jeito e não do meu, você me incomoda, você me atrapalha. A gente sabe muito bem que Judas estava usando Jesus como um projeto de messianismo para tomar o poder. Inclusive Jesus foi traí-lo, e diz a teologia que Judas, a intenção era apenas eles adiantar o projeto de messianismo que Judas pensou que Jesus faria, que era liderar na terra Israel, destronar Roma. E o que Judas seria? Seria um ministro lá de alguma coisa do governo. Era isso que Judas estava tentando. Existe um jeito Pedro de dizer você é o Santo de Deus, que é adorando. Existe o jeito Judas de dizer você é o Santo de Deus, que é usando-o. Quer dizendo: você está atrapalhando os meus planos. E o que Jesus está dizendo para essa multidão aqui é que, prestem atenção, primeira coisa, toda a relação com Jesus, que está baseado naquilo que acaba no túmulo, é uma traição a Ele.
Toda relação com Jesus que está baseado naquilo que acaba no túmulo é uma traição a Ele. É uma religião diabólica. É uma religião de Judas. Esperar de Jesus favores que nos garantem até o túmulo é trair quem é Jesus, porque Jesus está falando de vida eterna, Jesus está falando de ressurreição. 1 Coríntios 15:19 fala assim: se esperamos em Cristo apenas por essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus está dizendo aqui, tem coisa, gente, coisa que tem alguma coisa depois do túmulo, mas vocês não conseguem perceber que o dedo só aponta para mim, o dedo não é Deus. Vocês querem só uma vida boa aqui, entre o nascimento e o túmulo. Conta a história que antigamente os pastores, as igrejas e todo mundo velavam os seus mortos a noite inteira para enterrar no dia seguinte. E a gente geralmente velava na igreja os mortos. E diz a história que um pastor lá pelas 2, 3 da manhã estava na frente do caixão, depois daquela noite já começar e já está lá. E o pastor estava lá, daqui a pouco se aproxima um líder da igreja e o pastor faz uma pergunta, talvez estúpida para aquele momento, mas a pergunta é: o que você espera, falou para o seu líder, né? O que você espera deixar quando você partir daqui? Perguntou para o seu líder, 2 horas da manhã. Aí o líder pensou e respondeu mesquinhamente, respondeu estupidamente, respondeu judasmente, respondeu diabolicamente. Sabe o que ele falou? Eu espero deixar minha família vivendo confortavelmente. Gente, isso um carnê das Casas Bahia faz. A questão aqui, o ponto principal é que se seu horizonte de vida é aquilo que começa no nascimento e termina no túmulo, você é um Judas. É estupidez. É ser um ser humano desprezível. Você até fala, tu és o santo de Deus, mas não se ajoelha ao projeto de Deus para a sua vida. Você não entendeu nada de Deus, nada do sagrado, nada do divino, você está pautado pelas coisas do seu umbigo. Toda religião que espera de Jesus apenas aquilo que termina no túmulo é diabólica, é religião de Judas, é uma traição a quem é Jesus. Jesus, Mateus 6, fala para todo mundo assim, Jesus, Mateus 6, 27, por que vocês estão preocupados pelo que vocês vão comer, beber, vestir? Gente, olha só, nem passarinho se preocupa com essas coisas, é isso que Jesus está falando lá. Nem passarinho se preocupa com essas coisas, por que vocês não se preocupam com o reino de Deus e as suas propostas? Vocês estão preocupados com as coisas que vão para além do túmulo, é isso. Vocês não entenderam nada do evangelho, é Jesus falando. E se a gente prestar mais atenção, ainda, ir um pouquinho mais fundo no que está sendo falado, no que Jesus falou, isso se torna um gás paralisante na minha e na sua oração, hein? Você não consegue orar mais. Imaginem se Jesus estivesse aqui e viesse e falasse assim, tragam aqui na frente todos os seus pedidos de oração. Tragam, daí chegou e falou assim, e você, qual é o seu pedido de oração? Isso aí fica no túmulo, não vale. Qual que é o seu pedido de oração? Isso aí fica no túmulo, não vale. Qual que é o seu pedido de oração? Senhor, o dólar aumentou muito, túmulo, pá, não vale. Qual que é o seu pedido de oração? Senhor, eu quero uma casa, túmulo, não vale. Senhor, qual que é o seu pedido de oração? Senhor, eu quero um trabalho melhor, túmulo, não vale. Qual que é o seu pedido de oração? Eu quero passar na prova, túmulo, não vale. Pô, mas você está sendo muito duro, pastor, calma. Preste atenção nisso. Vê se não é o que Jesus está falando. E vê se não é o que o texto bíblico está falando. É tão confrontador. Talvez você fale assim agora, mas pastor, agora melou de vez. Eu não sei como orar mais. Bem-vindo ao mundo de gente grande.
ao mundo de crente maduro, ao mundo de crente maduro. Vem cá, a pergunta é, agora que você descobriu que você não sabe orar, ou que não sabe orar como convém, isso o apóstolo Paulo já tinha falado em Romanos capítulo 8, versículo 26, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém, nós somos mesquinhos demais, nós só sabemos nos preocupar com as coisas que vão do nascimento ao túmulo. É isso que tira o nosso sono e a nossa paz, é isso que nos distrai das coisas que realmente importam. Nós vivemos uma religião diabólica. Transformamos Jesus num ídolo, nós somos um amontoados de Judas, traindo Jesus e preocupados com o pão que ele pode multiplicar. Mas aí você pergunta, e agora, pastor, como é que eu oro? Ora errado mesmo. O texto fala, ora errado, a gente não sabe. Você está dizendo que eu não posso pedir um emprego para o meu filho. Você está dizendo que eu não posso pedir que Deus me dê uma casa. Não, você deve orar. Oração errada é aquela que não é feita, como disse C.S. Lewis. Oração errada é aquela que não é feita. E quando você ora errado, não é novidade para Deus. Ele já falou, não é novidade para Deus. Mas existe sim, atenção a isso, uma oração infantil. Prestem atenção a isso. Existe uma oração infantil e uma oração adulta. Existe sim uma relação com Deus infantil e a relação com Deus adulto. Tem um amigo meu chamado Rodrigo Batista, ele escreveu um texto sobre relacionamento com Deus. E ele fez uma grande metáfora com a praia, como se a praia fosse uma relação com Deus. E ele disse que a praia, apesar de ser praia, tem vários ambientes de se relacionar com Deus. O primeiro ambiente é o ambiente da infância. É um ambiente que não se arrisca no mar. E não tem que se arriscar. É o ambiente da areia. É um ambiente de fazer castelinho. É um ambiente de pedir para o pai pegar água lá dentro para você botar aqui e brincar. É um ambiente de jogar frescobol. É um ambiente de jogar golzinho. Isso é importante. Já os mais jovenzinhos, os pré-adolescentes, já vão ali antes da arrebentação e já conseguem ali brincar, de repente com um pouco mais de dificuldade, mas nada de passar a arrebentação. Daqui a pouco as pessoas vão ficando mais adultas, e depois que elas ficam mais adultas, elas conseguem passar a arrebentação a ponto de não dar pé, e quando não dar pé, ficam na dispensação do mar. Vocês percebem, gente? E isso é muito importante. Tudo que eu descrevi aqui da relação do homem com a praia, tudo é praia. Mas as experiências têm que ser diferentes à medida que amadurecemos. Preste atenção nisso. Você vai dizer que uma criança não experimentou a praia quando estava na areia? Não, ela experimentou. Mas se o cara cresce e continua na areia, o cara está perdendo uma dimensão maior do que é a praia. Trocando em miúdos, não estou falando de praia, estou falando de Deus. Se você continua brincando na areia com Deus, está na hora de crescer. Está na hora de fazer como o profeta falou, que as águas saíam do templo, e ele começou a andar seguindo a água, e o profeta fala que estava lá no tornozelo a água, daqui a pouco ele foi crescendo, foi indo para dentro, foi para o joelho, daqui a pouco foi para o lombo, e daqui a pouco, diz o texto, e eu entendo esse texto, uma das formas de olhar para esse texto é o processo de maturidade de um cristão. Chega um momento em que a água tem que nos dominar, e o pé não dá mais. Que temos que ficar à dispensação da água, sabendo que não existe nada que possa ser trocado, que valha mais do que a presença do amado. A maior recompensa de uma amizade é o amigo. É o amigo. Lugar de criança é na praia brincando de areia. Tudo bem, a experiência da praia também tem areia. Mas o que não dá é um adulto só ficar brincando na areia. Isso não dá, aí já é demais. E foi isso que Jesus disse para aquela pessoa, para aquele pessoal. E aquele pessoal disse para Jesus: então você não é um Deus que vai transformar nossa vida numa vida mais confortável? E Jesus com certeza virou para eles assim: vem cá, olha para mim e vê se eu tenho cara de ídolo. Porque ídolo que é assim, o dedo que é assim,
O sinal que é assim: vocês só vêm me buscar por causa do pão. É isso que Jesus está falando. Comam da minha carne, bebam do meu sangue. Eu estou falando que o final de tudo sou eu. Isso deixa Jesus transtornado, a ponto de falar: vocês não vão embora não. Nós não somos criança pedindo favores para Deus, por mais legítimos que sejam os favores. Nós somos filhos que viemos desfrutar da praia. E o que é a praia? Comam o meu corpo, bebam o meu sangue. O fim de tudo é Cristo. Jesus veio revelar para a gente que existe uma dimensão de existência que vai para além do túmulo. Jesus veio transformar em seres humanos a imagem e semelhança do Pai. A pergunta que eu tenho que te fazer hoje é de verdade: o quanto de eternidade tem nas suas orações? O quanto de eternidade tem nas suas escolhas? O quanto de eternidade tem nas suas vidas? O quanto de eternidade tem nas suas relações? A pergunta que Jesus faz é: quais são as suas ambições? Existe eternidade nelas? Deus está aqui agora perguntando para mim e para você: ô Everton, tem alguma coisa para a gente conversar que vá para além das circunstancialidades da vida? Tem alguma coisa para a gente conversar que permanece para sempre aí dentro? É sobre isso que eu quero conversar contigo. Aí você responde: não tem, não tem nada. As minhas conversas acabam todas no túmulo. Então Deus te responde: então você ainda não entendeu nada. Não entendeu nada. Você ainda, mesmo sendo adulto biologicamente, é uma criança que continua só brincando na areia. Graças a Deus a areia também é praia, mas Deus tem mais. Só brincando na areia não dá. E Deus pergunta hoje: vem cá, vamos crescer? Vamos crescer? Tem muita coisa para você entender ainda, muita coisa. 1 Coríntios 2,9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos viram e ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas a gente não quer saber dessas coisas. A gente quer saber das circunstancialidades. A gente não quer saber do reino de Deus e a sua justiça. A gente quer saber dos sinais. A gente não quer saber do que o dedo está apontando. A gente quer saber do dedo. A gente não quer saber do Messias. A gente quer saber do pão. A gente quer saber do pão. E a pergunta central hoje é uma só. E atenção a essa pergunta, eu termino aqui a minha fala. A pergunta é: será que eu vivo uma religião de Judas? Será que eu vivo uma religião de Judas? Será que a minha espiritualidade é luciférica? Será que a minha espiritualidade é diabólica? Ou será que eu sou um seguidor de Jesus? Ou será que eu sou um seguidor do Mestre? O evangelho genuíno faz com que o que termina no túmulo até seja uma preocupação, mas não como motivo último. Cristo é o fim de tudo. Cristo é a nossa preocupação última. Eu quero conhecer Cristo e ser participante dele na sua ressurreição. Eu quero conhecer Cristo e ser participante dele na sua vitória. Eu quero conhecer Cristo e saber que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu quero conhecer Cristo e fazer do pão apenas um sinal, porque nós temos o pão que dá vida. Eu quero conhecer Cristo e fazer da água apenas um sinal, mas Ele é a água da vida. Eu quero conhecer Cristo e fazer da carne e do sangue dele o meu último motivo. Ele é a nossa herança. Talvez você está aqui essa manhã e o Senhor está ministrando profundamente o seu coração da sua relação com Ele. Talvez você está aqui essa manhã e o Senhor hoje está te direcionando e te motivando a sair desse lugar comum,
de fazer do Evangelho de Jesus talvez um meio de ganhar dinheiro, de fazer das relações que a igreja te proporciona apenas um meio de fazer relações, de ver se você consegue ir, de fazer o negócio acontecer, de fazer da religião apenas um meio de aplacar a sua dor emocional. Isso tudo está valendo, isso tudo é parte. Mas de verdade, sabe o que você é? Você tem só ficado na areia do mar. O Senhor te chama hoje para viver águas profundas com Ele. E águas profundas se chamam: comam do meu corpo e bebam do meu sangue. Eu sou o que você pode ter de melhor. Eu quero orar com você hoje, essa manhã. Você que está aqui essa manhã, que quer começar uma nova vida com Jesus, entregar a sua vida a Cristo. Talvez nem na praia você esteja, ou até está na praia pensando que está se relacionando com Cristo, mas prefere a areiazinha. Se você quer começar uma nova vida com Jesus, hoje abaixe sua cabeça, feche seus olhos, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu sou falho. Senhor Jesus, eu te peço pro teu nome, glorifica o teu nome na minha vida, tenha misericórdia de mim, sou pecador, e te peço, tira, Senhor, todo o pecado da minha vida, entra no meu coração, Senhor Jesus, me faz novo, Senhor Jesus, eu quero viver novidade de vida contigo. Essa é a minha oração e assim eu oro, no nome de Jesus, amém. Se continua de olho fechado, cabeça baixa, você orou comigo, levanta sua mão lá em cima agora. Deus te abençoe, 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 Deus abençoe você, Deus abençoe você. Mas alguém aqui hoje está entregando a sua vida no total domínio do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Mas alguém hoje aqui diz sim para Jesus: Deus te abençoe, eu estou vendo você. Talvez o seu caso aqui hoje seja que você já esteve na igreja, você já esteve nos caminhos do Senhor, mas algo aconteceu com você, que você se afastou dos caminhos dele, mas hoje o Senhor te chama de volta para casa. Se você está voltando para o Senhor hoje, levante sua mão onde você estiver, aonde você, Deus te abençoe, minha querida, eu estou vendo você. Mas alguém aqui diz sim para o Senhor hoje? Aleluia, Deus te abençoe, meu amigo, eu estou vendo você lá atrás. Glória a teu nome. Todos, agora eu vou pedir, foram muitas mãos levantadas, mas eu quero orar. Todos que levantaram sua mão, levante sua mão lá no alto, bem no alto, bem no alto. Isso, bem no alto. Isso, exatamente isso. Isso, fique com a sua mão no alto. Alguém vai chegar até aí, eu peço para os líderes me ajudarem nesse momento. Isso, fique com sua mão no alto. Isso, temos pessoas lá atrás também, vou pedir ajuda, Pablo, me ajuda lá também, lá atrás, por favor, eu quero que todo mundo tenha alguém, ó, tem lá atrás, isso, lá atrás, ó, isso, vou pedir para mais líderes homens, por favor, que cheguem lá atrás, a gente não pode deixar ninguém sem alguém, para orar. Dene, pode ir lá para mim, Dene, por favor. Isso, lá no último banco, tem uma líder, uma mulher também ali, ó. Isso, eu quero todo mundo sendo acompanhado nesse momento. Olha, tem pessoas, alguém está sem alguém do lado aí, levante sua mão, que alguém quer, só para te dar um abraço aí. Ninguém vai te trazer na frente, é pra gente dar um abraço em você. Agora eu vou pedir algo, todos fiquem de pé. Estenda sua mão para alguém deles, mesmo que a gente não consiga ver, mas de forma profética. Vamos orar por esse povo. Senhor Jesus, são seus. Senhor Jesus, nós entregamos essas vidas a Ti nesse momento. Que o Teu Espírito venha preencher, que o Teu Espírito venha dominar, que o Teu Espírito possa ser central agora na vida dessas vidas. Nós Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que eles cresçam, que eles saiam da praia, que eles tomem conta, Senhor, de águas profundas contigo. Cuida desse povo, Senhor, que esse povo, Senhor, possa ser amado pela nossa igreja. Eu Te peço no nome de Jesus, que a gente como igreja possa cuidar desse povo de forma sobrenatural. Senhor, no nome de Jesus, que eles sejam consolidados no que o Senhor tem. Nós Te pedimos, Senhor, também pela nossa igreja, todos aqueles que estão aqui hoje, que só estão no ambiente da areia, que hoje possam tomar decisão de ir e se jogarem em tudo que o Senhor pode dar. Nós não queremos fazer do Senhor apenas um doador de pão, nós queremos a Ti como herança. Nós Te amamos, Senhor, nós Te agradecemos e assim oramos no nome de Jesus, amém. Vire para cá, vamos cantar,
Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, não valeria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga ao Senhor: eu quero conhecer Jesus. Diga ao Senhor, abre o seu coração, diga: eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus, yeah. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre. Se é isso, exalta o Senhor, diga a Ele a glória, o domínio, a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Você pode falar? Pra sempre, amém. A Ti a glória, pra todo sempre. E a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Nós te amamos, Senhor. Tu és o centro e o nosso motivo último. Essa é a nossa oração. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. Ótima semana, querido. Vamos sair daqui cantando. Que a Ele seja a honra, a Ele seja a glória.